Os textos da Sagrada Escritura de hoje colocam-nos numa situação que nos faz pensar e meditar e até examinar a nossa vida cristã, a nossa vida de fé. E mais uma vez, entendemos que a vida de fé é uma realidade dinâmica, não é qualquer coisa que eu aprendi ou faço mecanicamente e deixo a minha vida. Não. A vida de Deus em nós é uma dinâmica íntima de crescimento à procura de ser mais com Deus. Não é qualquer coisa que eu faço ao domingo ou nas minhas orações ou sei muita doutrina. É mais que isso, é uma vida. Portanto, temos que compreender, desde pequenos até mais velhos, que a intimidade com Deus, ou o encontro com Deus, como consequência da minha fé em Deus, é para crescer. É uma realidade que se move e transforma, e sempre à procura da perfeição. Ao mesmo tempo, isso surge na realidade concreta da nossa vida. Não é com histórias que alguém contou, ou qualquer, quase diria como o Espírito Santo vai aparecer não sei de onde. Deus manifesta-se na nossa realidade humana, no nosso dia-a-dia, na minha intimidade pessoal, na minha relação de família, na minha relação de trabalho, ou social, ou política, ou histórica, o que seja. Deus fala. E um terceiro momento, nesta compreensão da vida de fé, é que aparece sempre em momentos críticos, em momentos difíceis que o Senhor vai dizer: toma a tua cruz e segue-me. Portanto, esta dimensão temos de estar atento se queremos crescer na nossa fé e na nossa intimidade com Deus. E nesse sentido, os textos de hoje são uma ajuda excelente, mas não seja para meditar sobre essa realidade, que é um problema. Nem sempre tomamos a palavra de Deus como resposta ou inspiração para o dia a dia. Muitas vezes ouvia a Sagrada Escritura lá na missa. Se eu perguntar horas depois o que é que se leu, não se sabe. Quando, exatamente o contrário, é ponderar, como fazia Nossa Senhora, que às vezes também não entendeu as coisas de Deus, e o que é que fazia? Ponderar para entender melhor, e como sempre, e Deus fala. Nós muitas vezes queremos resolver tudo o que vem na frente, e não se põe nada diante de Deus. O que a palavra de Deus está-nos a dizer hoje é: os momentos críticos vêm, os momentos de crise vêm, os momentos da cruz vêm, os momentos difíceis, os momentos, por exemplo, qualquer coisa de novo que aparece na nossa vida, nós entramos todos em crise. Mas temos que aprender a saber dialogar com Deus a nossa realidade humana em crise. Que é o problema, é que muitas vezes fica só: vou à missa, faço as minhas orações. E este diálogo de vida. E isto está-nos a acontecer todos os dias. Pequenas e grandes coisas surgem. Levo eu isso diante de Deus, sento-me aos pés de Jesus a colocar as problemáticas da minha vida. E é nesse sentido que os textos de hoje são um grande exemplo. E a primeira e a segunda falam sobre Abraão. E depois temos Jesus, diria, o seu ensinamento que nos ajuda a refletir e ir mais longe. Mas nas duas primeiras leituras é Abraão. E lá estão as duas coisas. Por um lado, na primeira leitura a afirmar: e Deus está presente. Na segunda, tem com a ajuda de São Paulo a meditar sobre a figura de Abraão, que teve os seus momentos críticos, de tal maneira recebe uma orientação de vida: deixa o teu povo, deixa os teus pais, deixa o teu projeto de vida da tua terra, Ur, e vai para um outro sítio, onde haverá mais ou menos um povo, haverá a tua própria família, e inclusive uma descendência que será a partir de ti,
o que significa o filho. E o Abraão, mais uma vez, nesta situação crítica, e neste caso muito ligado à presença de Deus, ele tem de partir. Mas a questão está de perceber, Abraão teve os momentos difíceis. Ele entrou na angústia quando teve que deixar tudo para ir para o outro lado. E do outro lado, o que é que vai aparecer? Também não sabe ao começo. E aparece uma terra, aparece um povo e aparece ele mesmo a ser chamado a ter um filho, que será aquele que dará a descendência do povo hebreu. A questão aqui está, vejam, sempre a dimensão, Deus está presente, que São Paulo diz, a fé de Abraão e a confiança que Deus está presente numa realidade concreta humana que não sabe as soluções. É este o admirável de Abraão. Tão grande foi que é o pai do povo escolhido. Mas começou por sentir nada. Deixa a tua terra, deixa o teu povo, deixa a casa dos teus pais e o teu próprio projeto nessa terra. E vai para onde eu te mandar. Isto às vezes acontece na nossa vida. Mas também pode acontecer às vezes a mudar uma coisa nova, provoca sempre uma instabilidade em nós. Novos desafios que aparecem na vida, deixar o emprego, deixar a casa, fazer isto, a mudança é sempre um momento crítico e é um momento da angústia. E mais uma vez eu gosto de aprofundar a questão da angústia. A angústia manifesta-se, humanamente falando, eu baixo na minha estima, eu não sei o meu valor perante a nova situação. Eu baixo numa sensação de ser amado e querido, porque são coisas novas. E depois não sei o que fazer. Estas três dimensões estão sempre na nossa angústia, quer queiramos, quer não, porque é estrutural. Nós precisamos, mais uma vez, de sentir apreciado e com valor, senão não avançamos. Sentir amado e querido, senão não avançamos, e saber o que fazer, senão não avançamos. Mas essas três dimensões, sempre, quando vem a angústia, nós trememos. Mas isso aconteceu com o Abraão, aconteceu com todos os profetas. Vejam o que é que fala Isaías e o Jeremias, as palavras duras que ele diz ao Senhor. Eu ando a pregar e ando-me sempre a bater. Que é isto? Tu parece-me que me seduziste para eu ouvir a tua palavra. Mas, na realidade, eu tenho que sofrer. Portanto, e mesmo nosso Senhor vai dizer, meu Deus, por que é que abandonaste? Vai dizer, se é possível, afasta de mim este cálice. Para dizer, a realidade da cruz é parte integrante da nossa vida. E vemos não só o Senhor Jesus, como os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento a darem um testemunho desta realidade, que Paulo diz, a confiança em Deus, a fé em Deus, mesmo que humanamente falando, nós estamos devastados. Isto não nega, mas a questão é, somos nós a aprender com Jesus e com os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento, que é assim, como podemos dizer igualmente, do Novo Testamento e da história da Igreja, os grandes santos o quê? São homens que acreditam nas situações mais inacreditáveis e parecem impossíveis. Portanto, a chamada das duas leituras primeiras com Abraão é dizer, ei, onde está a tua confiança? Onde está o teu abandono a Deus? Aí é a resposta. Mas eu pego no Senhor Jesus e o Senhor vai mais fundo. Porquê? Mais fundo porquê? Porque vai, mais uma vez, falar com a nossa natureza humana e ver onde nós somos inclinados nos momentos críticos, onde somos chamados a estar com Deus. Mas vejam, é a natureza humana. E o que é que vemos? Primeiro, o medo. Eu só estou a dizer alguns aspectos, mas quando uma pessoa está em crise, numa grande transformação, numa grande mudança, o medo não nos escapa, que é um sinal da nossa angústia. O tal, como eu dizia,
não entender as coisas, sentir inseguro e não saber o que fazer. As 3 dimensões. Aqui, o Senhor está-nos a chamar atenção à resposta à angústia e ao medo. O que é que o Senhor fala? Atenção, porque o Senhor logo a seguir fala e diz: vendei o que possuís e dai-o em esmola. Porquê? A pessoa em angústia, com medo, com facilidade, pensa que a resposta está em ter coisas, ter dinheiro, ter aquilo que eu gosto. E é um engano. O ter, não é o ter, é o ser. No sentido de colocar-te diante de Deus. Mas esta tentação de pôr no dinheiro como se fosse um tesouro que me dá, não é. Nós, quando morrermos, vamos todos nus. E não é com o dinheiro que temos no banco, ou tantas coisas boas por aí afora, preocupar, ter. O ter não satisfaz a alma. É o ser. Eu, quem sou, e diante de Deus, é que me dá a felicidade profunda. Mas o Senhor avança mais nestas máscaras que parecem só respostas ou atitudes que manifestam a nossa angústia profunda, a nossa insegurança, o nosso medo. E a seguir vem a dizer: começar a bater em servos e servas. Caríssimos, quando nós estamos em aflição, portanto, com medo, não sabemos o que fazer, com facilidade, eu não estou a dizer que isto são as únicas maneiras, são aspectos reais. Há aqui um segundamente, aqui é o bater no servo e na serva. Nós podemos dizer que não, mas batemos com a língua facilmente, julgamos os outros e criticamos os outros muito facilmente quando estamos em angústia, em aflição. Isto não é caminho de Deus. Nem o primeiro, querer tudo é dinheiro e mais isto, e querer possuir, como se desse a felicidade. E o segundo é começar a criticar, os outros é que são. E ele ao estar a bater com a língua principalmente, e com a inteligência, e criticar os outros. Ilusão. Com frequência se vê aqueles, quando nós criticamos muito os outros, estamos sempre a ver o mal e damos à língua, normalmente estamos todos em necessidade e com angústia. Não vem cá dizer, e eles, não, os outros até podem estar a fazer disparates, não estou a dizer que está bem, é um disparate, mas a maneira como tu falas não significa que seja verdade o que tu estás a dizer, ou que seja correto estar a criticar isto, aquilo e aquilo outro, como diz o Senhor. Eu vou ainda uma terceira dimensão própria quando nós estamos em angústia e não estamos atentos à dimensão de Deus, que é comer, beber e embriagar-se. Uma das tendências, quando estamos em crise, em angústia, humanamente falando, e esquecendo a dimensão espiritual que o Senhor nos fala, é comermos muito, bebermos muito. Também aceito que às vezes, quando está a gente em crise, não come nada. Mas, pegando o que o Senhor diz, temos uma tendência humana a exagerar a comida e a bebida e também o vestir. Há pessoas que são compulsivamente levadas a comprar este vestido, a comprar mais uma coisa, mas não podem ir ao supermercado ou à boutique, porque senão desaparece muita coisa. Mas isto muitas vezes é para encobrir o que está dentro. Portanto, dialogar com certas atitudes nossas que o Senhor vem-nos a dizer exatamente até nos momentos críticos, principalmente nos momentos difíceis e das grandes decisões em que eu me sinto com medo e inseguro e insegura dos dois lados. Inclusive a padres e freiras vamos também pelo mesmo caminho. Chegamos a estes momentos, também fazemos o mesmo. Aqui exageramos a comer isto, comer e beber e tal, vestir muito preocupado e coisas assim. E o Senhor chama-nos a atenção. Isso é uma máscara da solução. E a solução está nesses momentos. Se queres viver no sentido de Deus, senta-te aos pés do Senhor e fala-lhe da dificuldade. E verás que é diferente.
E é isto que eu penso, que a leitura do Evangelho é o outro lado, muito humano, que o Senhor, como encarnou connosco, sabe muito bem quem somos e nos vem a dizer. O Antigo Testamento é mais genérico, se assim se pode dizer. Mas o Senhor vai mais fundo e vai fundo na nossa natureza humana. Porquê? E o Senhor fala que nós somos pequenino rebanho, porque aprova ao vosso Pai dar-vos o reino. Deus Pai toma cuidado de nós. Não é sempre a nossa maneira fácil e no nosso tempo. Com frequência as coisas de Deus aparecem num tempo diferente, num modo diferente, mas o Senhor está lá e Ele sabe muito bem o que é que precisamos. Mas, mais uma vez, o Senhor Jesus, olha a parte humana, que é tantas vezes ter, ou o outro é começar a criticar os outros e ter a língua comprida, ou comer, beber, vestir e uma obsessão, tem que ter sempre uma coisa nova, uma coisa muito boa, ditosa. E vivemos sujeitos a estas dimensões que são naturais, mas não são, nem sempre são, muito espirituais. E é aqui que o Senhor está a dizer. O Cordeiro de Deus é por Deus Pai, no Novo Testamento e o Antigo Testamento. E hoje, na história da Igreja, temos, comunidade cristã, ser um exemplo desta abertura a Deus, que é Pai, que sabe muito bem os problemas que passam pessoalmente na família ou no mundo e deseja a nossa colaboração. Mas se a nossa colaboração é ir à maneira do mundo, o que é que acontece? Sociedade de consumo, agora já anda-se tudo a queixar-se. Está tudo a falar também ser gordo ou não gordo e tal, e o fit e as dietas e tudo isso para quê? Estamos aí na sociedade de consumo, que é consumir. O que é que o Senhor está a dizer? Qual é a diferença? Porque exatamente queremos resolver o nosso profundo, a nossa angústia existencial com coisas. E muitas vezes os outros. Por isso é que eu critico. Às vezes é o contrário, sou tão dependente dos outros, é o que eles dizem, o que é que eles sentem, o que é que eles falam ou pensam, e estou sempre motivado só pelos outros. Onde está o teu ser? E o ser em Deus. Por isso é que as leituras, o Senhor nos diz atenção e dá-nos muito claramente as armadilhas onde podemos cair, as primeiras inclinações, que são ilusão. Permita-me ainda uma coisa. Se nós vamos a ver Macau com tanto casino, o casino fundamentalmente é encobrir angústias. Por isso é que eles são obsessivos. Mas todos eles, no seu íntimo, são homens e mulheres dependentes, não livres, por uma obsessão de qualquer coisa. E o que é que diz o Senhor? Agarrado ao dinheiro, o que é o casino senão dinheiro? E que é a felicidade? Vejam. E por isso é que eu digo, nós, comunidade cristã, pronto, temos isso, mas temos contra-testemunho, temos perspectivas diferentes de vida, ou também vamos na mesma. O Senhor chama-nos a atenção. E a palavra de Deus põe-nos um exemplo radical, que é o Abraão. Quanta coisa boa veio através de Abraão, porque acreditou nos momentos difíceis, na mudança profunda da sua vida, que ele não consegue perceber, mas acredita que Deus não abandona. É aqui a passagem para a dimensão da fé e do abandono. E ver que nós, com muita dificuldade, temos um problema. Quantos de nós, padres, freiras, oleis, homens e mulheres, casados ou não casados, quantos de nós há uma decisão a ser tomada, nos sentamos primeiro aos pés do Senhor? Mas é pequenina isto. Mas Ele sabe. Ele até sabe o que passa em ti durante a noite, quando tu estás inconsciente. Temos nós esse hábito. Senta aos pés do Senhor. Põe-lhe o problema.
E quando quiseres tomar uma decisão, antes de tomar, mesmo que seja pequenina, colocaste diante de Deus, é o que nos pede a nossa fé hoje. Mas quanto temos que ponderar, como não fazemos isto, de colocar diante de Deus todos os aspectos da nossa vida e saber que Ele ajuda, com a humildade, que nem sempre vem no meu tempo, não vem à minha maneira e não vem segundo o meu plano, tantas e tantas vezes, mas o dele é seguríssimo, enquanto o meu, tantas e tantas vezes, pouco tempo depois, estou a ver o disparate. Caríssimos, isto é para perceber este diálogo de vida e fé, é para se fazer continuamente. É uma realidade que nos faz crescer em Deus e diante de Deus e diante dos homens. Nós tornamos-nos diferentes se somos tocados por Deus. Não quer dizer que não somos responsáveis pela sociedade em que estamos a viver. Somos. Vejam um exemplo que eu gosto muito de dizer. A Madre Teresa, que era uma mulher de Deus, não transformou a visão do mundo sobre os mais pobres? Ela que era pequenina e rezava muito, mas também transformou muito, a tal maneira de ter uma congregação religiosa toda dedicada ao serviço dos mais pobres. E isto vemos em todos os santos. Eu posso dizer com Santo Inácio de Loyola, com São Francisco de Assis, Dom Bosco, tudo. Eles são homens de grande profundidade em Deus. Vejam se não transformaram a sociedade. Essa história às vezes de ser muito espiritual, muito místico, não fazem nada. A palavra de Deus não diz isso. Diz exatamente o contrário e critica quando estamos a ler as coisas a um palmo em frente ao nariz. Tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Onde é que está Deus? Caríssimos, isto é para nos animar a perceber que Deus está muito mais profundamente nas nossas vidas. Ele está no nosso coração. A questão é que eu não acredito, não tenho a confiança destes grandes homens e grandes mulheres da Igreja ou do povo de Deus. Peçamos humildemente a Deus Nosso Senhor esta graça da compreensão mais íntima da presença de Deus na nossa vida real, do mais profundo de nós mesmos.